Se você parou neste vídeo, é porque você quer saber quem é, aonde mora, o que come. Como assim, Karina, tá louca? Tô louca não. Como assim que este aqui é o Karina Camargo Entrevista e toda semana eu trago um novo convidado, uma nova convidada, porque a entrevistada de hoje é Lilian Ladislau. Ela é escritora, compositora, cantora. Nossa, como assim? 3 coisas. Sim, 3 coisas. Essa mulher, ela é demais. Além de criar histórias para livros, ela também compõe lindas músicas. E ela vai dar uma palhinha aqui pra gente. Fica aguardando, espera até o final pra você ouvir. E não é só isso não. Além disso, ela vai contar mesmo pra gente aonde ela mora, com quem ela vive. Será que ela vai contar o que ela come? Bora conhecer um pouquinho da Lilian? Então, vem comigo! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lilian Ladislau. Eu moro em Tietê, São Paulo. Não sou nascida aqui, nasci na cidade de Mauá, São Paulo. Eu sou filha, esposa de Kleber Ladislau, uma pessoa extraordinária, maravilhosa, que eu amo muito. Sou mãe de 2 princesas lindas, Abigail, de 10 anos, e Ana Clara, de 6 aninhos. O que eu poderia dizer sobre mim? Eu sou uma sonhadora. Me considero uma mulher sonhadora, uma mulher que ama Deus acima de tudo. Adoro escrever, né? Acho que todos esses anos da minha vida que eu mais tenho feito é escrever, né? Eu componho também, eu gosto de cantar. E essa é uma breve descrição de quem eu sou. Bom, e agora que a Lilian já se apresentou, falou um pouquinho dela, bora começar nossas perguntas, fazer perguntas para Lilian. Lilian, como que foi que você começou nesse mundo da literatura? Como escritora, claro. Bom, meu início na literatura, na escrita, né, foi quando eu engravidei da Abigail, que é a minha primeira filha, e eu passei por um processo bem delicado da gestação, né, onde desde o 3º mês eu precisei ficar de repouso absoluto. E assim, na época eu li, né, um livro do Dr. Augusto Cury, chamado Nunca Desista dos Seus Sonhos. Então, assim, é um livro que me incentivou, que motivou demais, né, e me inspirou a escrever sobre mim, sobre a minha história, né, e foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, que se chama Desabrochar de uma Flor, que é praticamente assim uma biografia minha mesmo, né? Eu conto um pouquinho sobre a minha adolescência, sobre quando eu saí de São Paulo da cidade grande, né, para vir morar no interior de São Paulo, né, aquela transição, né, aquela fase da adolescência em deixar amigos, colegas, escola, enfim. Conto também um processo que minha mãe passou, né, depois que a gente veio para cá, ela quase chegou a falecer, né, e conto também a história minha com a minha primeira filha, né, Abigail, desde a gestação até os milagres que aconteceram nesse período e depois, né, de que ela nasceu, que ela ficou 10 dias internada no hospital em Sorocaba, onde eu fui transferida às pressas. Então lá ela teve assim um processo muito lindo, sabe, de restauração na minha vida, na vida dela, sabe, milagres que aconteceram. E eu conto, né, algumas fases, alguns pedacinhos da minha história nesse livro. Nossa, deve ser um livro cheio de emoções, né? Porque, como você disse, né? É sua biografia, né? Então, e tudo que você contou, né? São coisas muito assim que comovem a gente, né? São coisas comoventes. E milagres acontecem em nossas vidas, né? Às vezes a gente que não enxerga, mas os milagres acontecem. E a gente tem que confiar em Deus, né? Que Ele tá aí sempre cuidando de nós. Bom, mas vamos para a próxima pergunta. E além desse livro, você tem outros 3 livros.
Como que foi o processo criativo deles? Sim, eu tenho 4 livros escritos. Um é este que eu já citei, né, que é o Desabrochar de uma Flor, que assim, eu vejo ele como uma biografia, né, foi meu primeiro livro escrito, foi assim, uma experiência e tanto. Meu segundo livro é o Tirando as Máscaras, que hoje, né, seria um assunto muito atual. Quando a gente se fala de máscaras, né, hoje a gente precisa andar de máscara, mas eu acho que a questão de máscaras a gente já se ouve falar há muito tempo, né? Porque nós, infelizmente, alguns de nós, aliás, acho que todo mundo, né, em algum momento já teve que usar máscaras, né? Aquela máscara emocional. E nessa história eu falo um pouquinho, inclusive eu dou início, né, contando uma história de um rei que era carrancudo, que ninguém queria estar perto dele, mas que ele estava se sentindo só e ele queria muito se casar. E aí ele pede para um dos seus empregados, né, dos seus servos, que era artista plástico, fazer uma máscara de cera, né, perfeita assim para o seu rosto, aquela máscara assim com um olhar doce, com um sorriso, né, para que ele pudesse usar essa máscara num baile de máscaras que ele estaria oferecendo no seu reino, para que ele pudesse conquistar alguma dama, né? E se fosse com a cara dele mesmo, ele não iria conseguir, porque ele era uma pessoa assim muito arrogante, sabe? Uma pessoa que não sorria, enfim, as pessoas corriam dele. E o livro fala, né, Tirando as Máscaras, mas fala sobre vários tipos de máscara, por exemplo, máscara dos sentimentos, a máscara da amizade, a máscara que a gente utiliza muitas vezes, né, no dia a dia, por isso que se fala máscaras emocionais, né. Meu terceiro livro foi O Amor Acima de Tudo, foi um livro que eu escrevi num período bem difícil, foi quando o meu pai adoeceu, né, há 6 anos ele faleceu. Ele faleceu de câncer e assim, ele quando descobriu a doença, né, em questão de 5 meses, ele se foi. E eu questionei Deus, foi um momento de crise para mim, assim, existencial, sabe? Porque eu ficava me perguntando, Deus, por que você permitiu isso? Levar alguém que a gente amava, porque fez isso com a minha família. Então eu comecei a questionar o amor de Deus, né? E Deus me ensinou muitas coisas, né, durante a escrita desse livro, falou muito comigo. E amor acima de tudo, porque a gente precisa aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, né? Inclusive isso até é bíblico, porque Deus ele se importa com a nossa dor, a gente pensa que não. E você pode ver que toda vez que a gente passa por algo, por uma perda, né? Ninguém gosta de perder, né? Mas Deus, ele de alguma forma, às vezes a gente não percebe. A gente consegue perceber a falta, a perda, né? O fracasso, mas a gente não percebe como Deus é bom e ele sempre vem e substitui, sabe? Ele, de alguma forma ele vem e cobre aquele espaço, né? Aquele buraco, a lacuna que fica no nosso coração. E eu conto um pouquinho sobre essa experiência, né, que eu tive com perdas e tal. E o meu quarto livro, que é o Eu Sou Uma Longa História, né, que eu ainda não publiquei, já terminei, concluí. Mas concluí assim, sabe? Eu terminei, mas depois eu percebi que dava para incluir mais algumas coisas. Eu falo um pouquinho sobre experiências minhas, mas de outras pessoas também, né? Que nós todos somos uma longa história, né? Quanta coisa a gente já não viveu. E aí eu coloco nesse livro, né, algumas experiências de outras pessoas, né? Histórias verídicas, sonhos realizados. É um livro bem bacana, bem legal. É sobre o que você falou, né? Que todo mundo tem, assim, uma história, né? Porque a nossa vida é uma história. Se a gente parar para escrever sobre ela, né? Dá o livro, como você, escrevendo, dá um filme, né? Se a gente quiser roteirizar. Bom, e Lilian, e como que é, assim, o seu processo de escrita? Como que funciona?
não existe assim um processo, um procedimento para escrever. Assim, eu gosto de estar num ambiente agradável, sossegado, tranquilo. Na maioria das vezes com música instrumental, né? Eu coloco fone de ouvido. Eu quero, tipo assim, tá só eu, né? O papel e a caneta. Porque isso me ajuda, sabe, a sair com os pés do chão, né? Tipo assim, eu posso estar ali de corpo presente, mas a minha alma, a minha mente, ela viaja, ela consegue sair do lugar, né? Mesmo estando no mesmo lugar. Então, assim, não é uma coisa que eu falo assim, eu vou escrever, eu vou compor, eu sento, pego papel e caneta e sai. Não, existe um momento, né, que leva tudo isso a acontecer, uma inspiração, eu me sinto inspirada, ou acontece alguma coisa, ou eu vivo, ou passo por algum tipo de experiência na vida, e aí o livro acaba acontecendo, ou o livro, ou a música, né? Mas tudo é uma inspiração que vem de dentro para fora. Nossa, muito bacana. E tipo, esse processo de estar colocando fone de ouvido, né? Então, quer dizer, a gente acaba se desligando do que está acontecendo ao nosso redor e tem realmente como você tá focando naquilo que você quer, né? Tipo, sua imaginação pode viajar, que você vai conseguir estar concentrada naquele momento, né? No momento da sua criação. Muito bacana. E além de escrever livros, né? Como eu disse lá no início, você também é compositora e cantora. Como foi assim que você descobriu que você compunha músicas? Quando eu descobri que poderia compor, na verdade aconteceu. Na verdade, meus pais sempre investiram muito na música. A música tá na minha vida desde cedo. Eu lembro que desde 6 anos de idade eu canto, né? Cantava sozinha na igreja, né? Então, assim, eu fui muito incentivada a isso. Eu lembro que eu tinha discos de vinil, gente. É uma coisa assim, extraordinária, né? Eu não sou tão velha assim, mas eu lembro que eu tinha muitos discos de vinil, infantil. Meus pais sempre compravam aquelas fitinhas cassete, sabe? E a música tá na minha vida desde sempre, né? E eu vejo isso como um dom, assim, uma habilidade, uma matéria-prima que Deus colocou em mim e que eu uso nada mais nada menos para espalhar amor, para levar esperança, sabe? São caminhos assim que são guiados totalmente por Deus, né? E compor para mim é como se eu pudesse conversar com Deus, sabe? Dizendo para Ele o que eu sinto, e às vezes até o contrário, sabe? Às vezes até o que Ele pensa sobre mim, o que Ele sente a meu respeito. Então, assim, me faz muito bem. Como eu citei, né, atrás, não é uma coisa que eu falo, vou escrever e pronto, sentei ali, saiu. Não, tudo vem de uma inspiração, e eu creio sim que é uma inspiração divina, né, que é o Espírito Santo quem me inspira a fazer, escrever, não só as músicas como os livros também. Hoje eu tenho em torno de entre 60 a 70 canções, entre versões e composições próprias. Eu comecei a escrever música com versão, eu gosto muito de música internacional, e aí na época eu não tinha ainda essa pegada de escrever as minhas próprias letras, e aí eu ouvi uma música internacional, gostava do ritmo, do som, né, e colocava lá minha letra. De repente eu começava a cantar música em português, né. Hoje eu continuo escrevendo algumas versões, tem músicas que são só minhas mesmo, a melodia, a letra, tudo. Mas tem algumas assim, quando eu gosto muito da música, ela tem assim alguma inspiração, alguma coisa lá, sabe, um conteúdo que fala profundamente, e daí eu pego o conteúdo dela, a tradução, e faço a minha versão. E é assim que funciona. E qual das suas composições foi assim a mais especial para você? Foi a que te marcou mais? Uau! Qual composição mais especial para mim? Olha, eu amo várias, eu sou suspeita, mas tem uma que assim marcou assim profundamente a minha vida, que foi essa canção. Eu escrevi ela o ano passado, por volta assim de junho, julho,
mais ou menos, até mais, não lembro o mês exato, que é a música Metamorfose, que justamente fala assim, sobre o meu processo de transformação, uma transição que eu vivi, sabe? E para quem não sabe, metamorfose é o processo de transformação, as fases de transformação da borboleta, né? E nós, seres humanos, passamos por várias transformações ao longo da vida. Inclusive, eu vou até tocar um trechinho dela pra você. Ela é mais ou menos assim, ó. Sei, difícil é crescer, porque a realidade não é como a gente imagina quando se é criança. Viver é mais do que ser, é saber que a cada passo que dou é uma metamorfose que me fará ver o quanto eu cresci. Uau, ganhamos uma palhinha aqui. Falei lá no começo que ia ter uma palhinha e realmente tá tendo uma palhinha. Obrigada, Lilian, por cantar um pouquinho aqui pra gente. Muito bonita essa canção. E você já gravou um CD, né? E esse CD, assim, você gravou porque você já era compositora? Como que foi? Olha, gravar CD nunca esteve nos meus planos. As composições, claro, né? O fato de eu ter muita música escrita colaborou, com certeza, para eu poder estar gravando. Mas foi mais um incentivo do meu sogro, do meu esposo. Eles investiram em mim. Eu confesso que na época eu não tinha muita maturidade para lidar com esse tipo de coisa. Porque assim, acabou chegando junto aqueles rótulos, né? Então, tipo assim, às vezes eu ouvi as pessoas falar assim, cantora, Lilian, cantora. Eu nunca me intitulei como cantora, na verdade, nunca me familiarizei com esse rótulo. Porque a razão pela qual eu escrevo é muito mais profundo do que uma fama, do que sucesso. E claro que se vier o sucesso, se vier a fama, a gente vai agradecer, né? É legal, é bacana, até porque o propósito é sempre levar, como eu disse, o amor, levar a esperança, e as músicas, elas acabam tendo essa função. Mas é interessante que quando eu era mais nova, eu tinha entre 9 e 10 anos, até menos, tinha um rapaz na igreja que eu ia lá em São Paulo, todo final de semana ele chegava pra mim e falava assim, olha, você vai gravar um CD. E hoje eu falo, poxa vida, como eu gostaria de reencontrá-lo para dizer só você tinha razão e presenteá-lo com o CD, porque foi uma experiência muito agradável, muito legal. E inclusive a gente tá gravando agora de novo essa música Metamorfose, né, no estúdio do Gessé Oliveira, que também é cantor, compositor também, ele é produtor agora, né? Então, assim, a gente acabou, sim, teve um incentivo e foi por conta das composições também, mas foi uma experiência maravilhosa. E as suas composições, elas foram gravadas só por você ou algumas outras pessoas também já gravaram? Não, realmente foi só eu mesma, né? O CD é solo. A gente teve, assim, o meu irmão, né, na verdade, que participou tocando teclado, que ele é tecladista profissional, mas, assim, o restante de instrumentos, de voz, foi tudo contratado pelo próprio estúdio, né, estúdio do Danilo Gustavo, que era em Indaiatuba, hoje ele tá em Botucatu, e assim, como eu disse, foi uma experiência extraordinária, que me trouxe muita maturidade, muito aprendizado, assim, com relação a estúdio. E como eu citei, né, a gente tá gravando, já gravei, recentemente eu gravei uma música que chama Salmo 139 no estúdio do Gessé. A gente tá em processo, essa metamorfose, e já tem uma outra já aí eu posso dizer, no repertório pra gente poder trabalhar nela também. O bom é que hoje a gente não precisa ter aquele padrão, antigamente tinha que gravar 10, 15 músicas para um CD. Hoje a gente pode gravar uma, gravar outra, né? Aperfeiçoa e aí divulga e tal. Mas hoje, assim, por enquanto, né? Não tive ainda o privilégio, a honra
de ver algum compositor ou algum cantor já da mídia gravando as minhas músicas, né? Quem sabe um dia. Ah, mas acho que isso realmente é uma questão de tempo. Logo, logo, outras pessoas também vão gravar suas músicas, porque são bonitas, né? E olha só, eu fiquei sabendo por aí que você acabou de compor uma nova música. Será que você pode cantar ela aqui pra gente conhecer um pouquinho da sua nova música? Sim, tem uma música que tem aí em torno de uns 20 dias mais ou menos, tá? Vou até cantar um trechinho pra você. O nome dela é Esperança. Essa canção veio assim com uma virada de chave, sabe? Pro tempo que a gente tá vivendo, pra época, pra fase que a gente tá vivendo. E ela fala assim: você é esperança pros meus dias maus, a luz que brilha na escuridão, é vida em luto, força na fraqueza, continuo te esperando, em ti confio, Senhor, em ti confio, em ti confio. Só um trechinho dela. Não, tá ótimo, muito bom. Não esperava que cantasse inteira mesmo, porque senão, eu não sei se existe spoiler aí no meio da musical, né? Mas hoje em dia tudo é um spoiler, né? Cuidado com o spoiler. Então vamos tomar cuidado aqui. Mas linda a música e realmente tem a ver com esse momento que a gente tá passando, né? Esperança, né? A gente tem que confiar em Deus, acreditar que Ele tá aí cuidando da gente, confiar nisso, né? Porque são momentos difíceis que estamos passando. Bom, e eu vou pedir para você deixar uma mensagem aqui pra gente. Bom, a mensagem que eu deixo para você que tá me ouvindo, que tá me assistindo, nunca perca esperança. E nunca, nunca, jamais deixe de sonhar, gente. Porque um ser humano que deixou de sonhar, ele já morreu, sabe? Eu acho que o que é a vida nossa aqui, se não for sonhar, se não for a gente sempre acreditar no amanhã, que há um futuro, né? E há um futuro. Se você ainda vive, se você tá aí me ouvindo, você tem que acreditar que existe um plano, existe um propósito em tudo isso. Eu sei que não foi fácil, sabe? Esse 1 ano e meio que a gente já foi, né? Eu sei que não foi fácil, que não tá sendo fácil. Mas se você ainda tá bem, se tá de pé, né? É porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida. E é isso que eu deixo pra você. Nunca deixe de confiar, de acreditar. E não perca a sua esperança por conta de tudo que tá acontecendo, né? O mundo precisa de pessoas que acreditam, de pessoas que creem, de pessoas que aprendam a viver e não apenas sobreviver. Bom, Lilian, muito obrigada pela presença, por ter aceito o meu convite. Eu fiquei muito feliz quando você disse sim e amei você ter cantado aqui um pouco pra gente, né? E se você quiser estar indicando alguém para estar participando aqui de um futuro programa, fica à vontade. Olha, tem uma pessoa que eu admiro muito, que eu amo muito. Eu sou muito suspeita em falar, mas eu te indico ela porque ela tem uma história assim extraordinária também, sabe, para compartilhar, uma história de perseverança, de superação. Também é uma sonhadora. É minha irmã, Thalita. Eu falo assim que a minha família é uma família de sonhadores, né? Mas que não apenas sonha, né? Eu acho que busca disciplina no dia a dia para alcançar os sonhos, sabe? Para realizar os sonhos. E ela é uma pessoa assim que tem muita história para contar, que já viveu, está vivendo assim um processo muito extraordinário, muito bacana na vida dela. E eu sei que muitas pessoas vão ser edificadas, vão ser abençoadas ouvindo, né, o que ela tem para contar, as histórias de vida dela, as experiências. Tenho certeza. O pessoal vai
gostar muito. Muito obrigada, Lilian, pela participação. Obrigada a você que está aqui com a gente. E semana que vem tem mais um novo entrevistado, uma nova entrevistada. Se inscreva no canal, clica lá no sininho, aperte aquele sininho e semana que vem tem mais. Tchau, tchau!